Fala família Caipora! Tudo de boa com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, tá? E eu trago para vocês também sempre os resultados dos nossos palpites dos dias anteriores. E eu trago para vocês o dia 25 de julho. São 21 palpites com 16 greens e apenas 5 reds, tá? São 77% de taxa de acertos para este dia. E o resultado parcial do dia 26 eu trago para vocês que são 24 palpites com 17 greens até o momento e apenas 4 reds, tá? Eu acredito que atingiremos os nossos 80% neste dia e também eu acredito que fecharemos o nosso mês acima dos 80%. Faltam só 5 dias, tá? Então acompanhem os resultados e depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp. Não se esqueçam de se inscrever lá. E por falar em se inscrever, vocês que chegaram aqui pela primeira vez e vocês que sempre nos acompanham todos os dias e ainda não se inscreveram, se inscreve aí, clique aí no botãozinho embaixo e se inscreve para ajudar a gente, beleza, galera? Não se esqueçam também de deixar o comentário e também de deixar o seu like, fechou? Vamos lá para os nossos palpites do dia 27 de julho? Bora pra intro! Salve galera, vamos iniciar o nosso planejamento para o dia 27 de julho e eu trago 34 jogos para vocês. Então vamos lá com o jogo da Nova Zelândia Northern League. Trago essa partida do Auckland United versus o Melville United com vitória seca para casa. O Auckland tem 82% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Melville tem 22%. No histórico, são 5 vitórias do Auckland e 1 vitória do Melville. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Melville vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Auckland United ele venceu as últimas 5 partidas contra o Melville. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Auckland venceu 3 das últimas 6 partidas e o Melville não vence há muito tempo, tá? São 3 jogos. Ele está com 1 vitória dentre 6 jogos. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Brisbane Roar 2 versus Gold Coast Knights. Traga essa partida na Queensland da Austrália com vitória seca para fora. O Gold Coast tem 74% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Brisbane tem 22%. Verificando no histórico, são 11 partidas com 10 vitórias do Gold Coast e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brisbane vem sofrendo gols a 10 jogos e o Gold Coast vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Gold Coast em 5 das últimas 6 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, o Gold Coast venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Brisbane venceu apenas uma dentre 6 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Clarence Zebras versus Devonport City. Traga essa partida na Tasmânia da Austrália com mercado de over 2,5 gols. O Devonport tem 76% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Clarence Zebras tem 28%. No histórico, 29 vitórias do Devonport, 5 empates e 9 do Clarence. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Clarence vem marcando gols a 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Edgeworth Eagles versus Lake Macquarie. Traga essa partida na Northern NSW da Austrália com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Edgeworth tem 90% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lake Macquarie tem apenas 6%. No histórico, 3 vitórias do Edgeworth, 2 empates e 1 do Lake Macquarie. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Edgeworth vem a 10 jogos marcando gols e o Lake Macquarie vem perdendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória no primeiro tempo para o Edgeworth em quase todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Edgeworth também vem vencendo o primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Canberra Olympic versus Yoogali.
Traga essa partida na Império Capital da Austrália com mercado de over 2,5 gols. O Canberra tem 66% de probabilidade de vitória e 11% apenas de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E o Gale tem 6%. No histórico, 2 vitórias do Canberra e a média de gols é de acima de 8 gols. Verificando em séries, o Canberra vem perdendo as 5 partidas e o Gale ele vem sem vitórias as 5 partidas, perdeu 4 delas. Últimos encontros, temos over 2,5 gols nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, South Adelaide versus Northwestern em Metro Stars. Traga essa partida na South Austrália com mercado de vitória seca para fora. O Metro Stars tem 73% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O South Adelaide tem 28%. Verificando o histórico, são 11 vitórias do Metro Stars, 2 empates e 4 do South Adelaide. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o South Adelaide vem marcando gols a 8 jogos e o Metro Stars vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Metro Stars em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Metro Stars venceu 3 das últimas 6 partidas e o South Adelaide venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Kingborough Lions versus South Hobart. Traga essa partida na Tasmânia da Austrália com mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o South Hobart. Ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos e o Kingborough tem 67%. No histórico são 23 vitórias do South Hobart, 6 empates e 2 do Kingborough. A média de gols é de acima de 4,5. Verificando em séries, o Kingborough vem marcando a 8 jogos e o South Hobart vem marcando a 10. Últimos encontros, over 2,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, República Dominicana contra a Espanha na Olimpíadas. Eu trago vitória seca para fora para esta partida. A Espanha tem 81% de probabilidade de vitória e não temos dados para a forma recente, tá? Apenas 11% para a Espanha venceu a única partida e a República Dominicana empatou a única partida. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, a Espanha ela venceu 4 das suas últimas 6 partidas e a República Dominicana temos dados de apenas uma partida. Mas para essa partida eu acredito que a Espanha vencerá, beleza? Próxima partida, o Vestre versus o Hafnarfjordur. Traga essa partida na Oversdale da Islândia com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Hafnarfjordur tem 58% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vestre tem 28%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do Hafnar e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Hafnar vem marcando gols a 9 jogos e o Vestre vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de gol no primeiro tempo nas 2 partidas que disputaram. E nos últimos jogos nos campeonatos, foi no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Ayr United versus o Buck Tussle. Traga essa partida na Copa da Liga da Escócia com vitória no primeiro tempo para casa. O Ayr tem 80% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Buck tem 33%. Em séries, o Ayr vem marcando gols a 8 jogos e o Buck vem perdendo as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Ayr United vem vencendo no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Oslo contra o Bodø Glimt. Traga essa partida na Elite Série da Noruega com over 1,5 gols. O Bodø tem 57% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Oslo tem 50%. No histórico, foi uma partida com empate por 2-2. E em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos jogos. Últimos jogos dos campeonatos, temos no mercado de over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Copa da Liga da Escócia, Falkirk versus Stensor. Traga essa partida com vitória seca para casa. Falkirk tem 73% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Stensor ele tem 39%. Verificando no histórico, são 2 vitórias do Falkirk e uma do Stensor. Trago a média de gols com acima de 3,5 gols. Em séries, o Falkirk vem marcando gols a 9 jogos jogando em casa. E nos últimos encontros, o Falkirk venceu 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Falkirk venceu 3 das últimas 6, enquanto o Stensor ele venceu apenas uma partida das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza?
Próxima partida, North Island versus o Midtjylland. Traga essa partida com over 1,5 gols na Superliga da Dinamarca. O North tem 44% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem, 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, e o Midtjylland tem 78%. No histórico, 21 vitórias do North, 20 empates e 37 do Midtjylland. A média de gols é de acima de 3 gols em séries, o Midtjylland vem marcando gols há 9 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do North, over 1,5 gols em todas as partidas, com ambas marcam em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Dender versus União Saint-Gilloise. Traga essa partida na Pro League da Bélgica, com mercado de over 1,5 gols. União tem 68% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dender tem 50%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do Dender e a média de gols é de 3 gols em séries. O Dender vem sem vitórias a 5 jogos e o União vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros, over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, o Malmo contra o Sirius. Traga essa partida na Allsvenskan da Suécia com mercado de vitória seca para casa. O Malmo tem 75% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sirius tem 50% no histórico, 14 vitórias do Malmo, 2 empates e uma do Sirius. A média de gols é de acima de 4 gols em séries. O Malmo vem a 10 jogos marcando gols e o Sirius vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Malmo em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Malmo ele venceu 5 das últimas 6 também. Últimos jogos dos campeonatos, o Malmo venceu 4 das últimas 6 partidas e o Sirius venceu 2 das últimas 6. Inclusive a última partida foi contra o Malmo e ele perdeu de 4-3. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, CSKA Sofia versus Hrybar. Traga essa partida na Parva Liga da Bulgária com mercado de over gol no primeiro tempo. O CSKA tem 82% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hrybar tem 22 no histórico, 4 vitórias do CSKA e 1 empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o CSKA não empata 5 partidas e venceu 4 delas, e o Hrybar perdeu as últimas 3. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo em todas as últimas partidas das duas equipes, apenas uma partida que foi 0-0. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Krancer versus o Sturm Graz. Traga essa partida na Copa da Áustria com mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Sturm Graz tem 78% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 44% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Coense tem 56. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 5-3 do Sturm Graz. E em série, o Sturm Graz vem sofrendo gols a 6 jogos. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Sturm Graz ele não vence o primeiro tempo na maioria das partidas. Venceu apenas uma, porque os últimos jogos foram amistosos. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, o Sporting Cristal versus o Clube Cienciano. Traga essa partida na Liga 1 do Peru com o mercado de over 1,5 gols. O Sporting Cristal tem 71% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cienciano também tem 50 no histórico, 19 vitórias para cada lado e 11 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. E em séries, o Sporting Cristal vem a 10 jogos marcando gols e o Cienciano vem sofrendo assim. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Slavia Praga versus o Dinamo Sesk. Traga essa partida na República Tcheca Liga 1 com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Slavia Praga tem 84% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dinamo Sesk tem 61 no histórico, 23 vitórias do Slavia, 6 empates e 6 do Dinamo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Slavia venceu derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Dinamo Sesk vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas, com gol no primeiro tempo em quase todas elas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Estrela Vermelha contra o Miladossi Lucani. Traga essa partida na Superliga da Sérvia com vitória no primeiro tempo para casa. O Estrela Vermelha tem 78% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos.
Milados do Lucani tem 22%. No histórico, 26 vitórias do Estrela e 5 empates. E a média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, o Estrela vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Milados vem sem vitórias a 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, o Estrela Vermelha venceu o primeiro tempo na maioria das partidas, e nos últimos jogos dos campeonatos, o Estrela Vermelha também costuma vencer o primeiro tempo, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, França contra Guiné. Traga essa partida nas Olimpíadas com vitória seca para casa. A França tem 76% de probabilidade de vitória e não temos dados na forma recente. Apenas uma partida para cada equipe e a França venceu a sua e Guiné perdeu a dela. Verificando em séries, a França venceu 3 das suas últimas 5 partidas, enquanto Guiné perdeu a única partida que disputou. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, São Lourenço versus New Old Boys. Traga essa partida na primeira divisão da Argentina com mercado de vitória e empate para casa. O São Lourenço tem 39% de probabilidade de vitória jogando em casa, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Old Boys também tem 50%. No histórico, 10 vitórias do São Lourenço, 3 empates e 12 do Old Boys. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Old Boys jogando fora de casa não empata 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do São Lourenço em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o São Lourenço venceu e empatou 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o São Lourenço venceu 3 das últimas 6 partidas e empatou uma, enquanto o New Old Boys, jogando fora de casa, venceu apenas uma partida. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Mirassol contra o Operário. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com vitória e empate para casa. O Mirassol tem 51% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos. O Operário tem 56%. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Mirassol venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Operário, jogando fora de casa, não vence. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Curitiba contra Chapecó. Traga essa partida com under 3,5 gols na Série B do Brasileirão. O Curitiba tem 56% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Chapecó também tem 39%. No histórico, 3 vitórias para o Curitiba, um empate e 4 para Chapecó. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Curitiba vem perdendo a 3 partidas e Chapecoense vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sport contra a Ponte Preta. Traga essa partida com over 1,5 gols na Série B do Brasileirão. O Sport tem 55% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Ponte Preta também tem 56%. No histórico, 7 vitórias do Sport, 8 empates e 5 da Ponte. Verificando a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sport vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Colo-Colo contra o O'Higgins. Traga essa partida na primeira divisão do Chile com over 1,5 gols. Colo-Colo tem 62% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O O'Higgins tem 50%. No histórico, 19 vitórias do Colo-Colo, 10 empates e 12 do O'Higgins. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Colo-Colo vem a 6 jogos marcando gols e o O'Higgins vem marcando a 8. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Colo-Colo, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, Juventude contra o Criciúma. Traga essa partida com under 3,5 gols. Juventude tem 43% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Criciúma tem 39%. No histórico, 8 vitórias do Juventude, 2 empates e 2 do Criciúma. A média de gols é de 1,5. Verificando em séries, o Criciúma vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros, under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes também. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Palmeiras contra o Vitória. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Palmeiras tem 71% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitória tem 22%. No histórico, 12 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 3 do Vitória. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Palmeiras vem sem empates a 5 jogos e o Vitória vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros,
temos a vitória do Palmeiras em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Palmeiras ele venceu todas as 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras vem vencendo em casa nos últimos 3 jogos, venceu 3 dos últimos 6, enquanto o Vitória ele vem perdendo ou empatando fora de casa. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Bahia contra o Internacional. Traga essa partida com o under 3,5 gols. O Bahia tem 45% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Internacional tem 22 no histórico, 4 vitórias do Bahia, 4 empates e 14 do Internacional. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bahia vem sofrendo gols a 5 jogos e o Internacional vem sofrendo gols a 9. Últimos encontros, under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Copa da Liga do CONCACAF. Eu trago o Clube Puebla versus o Inter Miami. Trago essa partida com over 1,5 gols. O Inter Miami ele tem 60% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Puebla tem 17%. Em séries, o Puebla vem marcando gols a 6 jogos e o Inter Miami vem marcando a 10. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Puebla quem venceu por 1-0 o Santos Laguna. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora a nossa partida de destaque. Eu trago essa partida de destaque por ser um amistoso da Premier League com um clássico entre Arsenal e Manchester United. Trago essa partida com over 2,5 gols. O Arsenal tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 40%. Na forma recente ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Manchester United tem 61%. No histórico são 24 vitórias do Arsenal, 17 empates e 34 do Manchester United. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Arsenal vem a 5 jogos vencendo e o United vence a empates a 5 jogos, venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fortaleza contra o São Paulo. Trago essa partida com over 1,5 gols no Brasileirão. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Fortaleza, ele tem 41%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o São Paulo tem 67%. No histórico são 7 vitórias para cada lado e 6 empates. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fortaleza vem a 5 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Fortaleza, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Ambas marcam na maioria das partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida com Botafogo e Cruzeiro no Brasileirão. Traga essa partida com o mercado de vitória e empate para casa. Botafogo tem 49% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cruzeiro tem 56 no histórico, 10 vitórias do Botafogo, 12 empates e 15 do Cruzeiro. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Botafogo vem marcando gols a 10 jogos e o Cruzeiro vem a 5 jogos sem empates. Venceu 4 deles. Nos últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate do Botafogo em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Botafogo ele venceu e empatou 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Botafogo vem vencendo e empatando suas últimas 6 partidas, enquanto o Cruzeiro, fora de casa, venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Mineiros de Zacatecas versus o Dourados de Sinaloa. Traga essa partida na Liga de Expansão do México com o mercado de over 1,5 gols. O Zacatecas tem 60% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dourados tem 22 no histórico, 7 vitórias do Zacatecas, 7 empates e 12 do Dourados. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Mineiros de Zacatecas vem perdendo a 3 partidas e o Dourados de Sinaloa vem sofrendo gols a 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e muito obrigado por sempre me acompanharem, vocês que estão sempre aqui. Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Salve, galera! Vamos lá com o nosso bilhete. Eu trago o over 2,5 gols para o Kimborough Lions versus o South Hobart. Trago o over gol no primeiro tempo para o Vestre contra o Raffinart Jordan e trago o over 1,5 gols para o Oslo contra o Bodoglin. Trago o Falkirk para vencer a partida contra o Stenor Seymour. Trago over 1,5 gols para o Nordsjælland contra o Midtjylland
e over 1,5 gols para o Dender contra a União de Saint-Gilloise. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, tá? E eu trago uma odd total de 3,10 para vocês. Fechou? Até o próximo vídeo. Fui!